Bom, nós estamos agora começando o nosso segundo episódio do Inspira Ação, o programa criado por mim para levar a você inspiração para que você possa agir, agir diferente para ter resultados diferentes aí na sua vida. Tudo aquilo que nós fizemos até hoje nos trouxe até onde nós estamos. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. E às vezes a gente precisa ouvir uma palavra, a gente às vezes precisa recordar algum conceito para conseguir colocar isso em prática e ter mais resultados. Então sejam muito bem-vindos! Hoje, no nosso segundo encontro do Inspiração, a gente vai falar sobre sabotadores mentais ou autossabotadores. O que são? Da onde vêm? Como que eles estão presentes na nossa vida? E acontece que os sabotadores mentais, eles são padrões mentais. Eles são aquelas vozes que estão lá dentro da nossa consciência, da nossa cabeça, falando o que a gente deve ou não deve fazer, como que a gente deve agir. E essas vozes, elas trazem um impacto muito grande para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa boa, a gente quer tomar uma ação diferente e a voz que está ali fala, olha, faz de um jeito diferente, não faz isso, não vai, né? Então, os nossos sabotadores nos impedem de chegar onde muitas vezes a gente quer chegar. Olha só que incongruente que é. Racionalmente eu tenho um objetivo, eu quero algo, mas eu mesmo me saboto. Por que será que isso acontece? Por que eu não consigo chegar aonde eu quero? Por que eu acabo me sabotando? Acontece que nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais que têm razão, que nós também utilizamos no nosso neocórtex ali no cérebro. Então nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E muitas vezes, embora racionalmente a gente pense, nossa, eu quero isso, isso que eu quero para minha vida, a gente acaba tendo alguns comportamentos, tendo atitudes que nos impedem de chegar lá. E esses são os sabotadores. Todos nós temos 10 sabotadores. Esses sabotadores foram mapeados, estudados, estão lá no livro, caso você queira aprofundar mais sobre o assunto. O livro se chama Inteligência Positiva. Eu acho que é isso. Depois eu vou colocar nos comentários aqui certinho o nome do livro. Mas o que acontece? Quais que são os sabotadores, e por que eles estão presentes na nossa vida? O primeiro conceito que a gente tem que entender é que todo mau comportamento tem uma intenção positiva. Quer dizer, quando eu me saboto, quando eu deixo de fazer algo que eu gostaria de fazer, eu tenho um ganho com isso. E esse ganho é forte para mim. Esse ganho ele está lá na minha configuração mental. Então, quais que são os 10 sabotadores mentais, sabotadores internos? O primeiro deles é o crítico interno. O crítico é aquela vozinha na nossa cabeça que fica falando, ei, você não merece isso, nem tenta que não vai dar certo. O crítico, ele é autocrítica e ele também é crítica aos outros. Então, as pessoas que têm esse sabotador, todos nós temos os 10, mas geralmente 1 ou 2 ou até 3 deles são mais presentes na nossa vida. E é muito importante que a gente identifique. Fica comigo até o final dessa live que você vai ter a oportunidade de identificar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 10 e você vai ter a oportunidade de identificar quais que estão presentes aí na sua vida. E o crítico interno, ele está presente na maioria das pessoas. Quiçá todo mundo tem o crítico interno. É aquela voz que fica ali, então, fazendo uma autocrítica, muitas vezes falando que você não é capaz, que você não merece, e acaba gerando uma distorção daquilo que nós realmente somos. Acaba gerando uma visão de nós mesmos que é errada, que não é real. E isso nos prejudica. Nem tenta que você não vai conseguir mesmo. Isso não é para você. E o crítico também é aos outros, Aquela pessoa que está sempre criticando o outro, critica o cabelo do outro, critica a roupa do outro, critica a atitude do outro, Sempre está procurando defeito no outro. Qual que é a intenção positiva de você ter esse crítico forte, esse sabotador que é o crítico? A intenção positiva é que você acredita que sendo crítico consigo mesmo e com os outros, você vai conseguir ser melhor.
Quando a gente fala sobre intenção positiva, sobre programação mental, é importante entender o seguinte: nós temos uma configuração mental inconsciente. Essa configuração ela foi moldada por sentimentos, emoções. Talvez em algum momento da minha vida eu tenha tido um comportamento que hoje me atrapalha, mas lá no passado trouxe um resultado positivo. Talvez em algum momento na minha vida, e a infância conta muito nessa configuração mental, tipo assim, boa parte ou a maior parte da nossa configuração mental inconsciente, ela acontece na infância. Então talvez lá na infância você tenha um dia criticado alguém e tenha recebido, se sentido melhor com aquilo. Ou tenha até recebido um elogio: ah, fulano, você tem razão mesmo, o ciclano tá errado. É você que é bom. E aquilo gerou uma emoção boa. E aí ficou aquela programação: poxa, então se eu criticar, eu vou me sentir bem. Se eu criticar, eu posso me sentir bem. Quando que esse crítico vira um sabotador, né? É quando isso é muito forte. É quando eu tenho uma autocrítica muito grande, eu critico muitos outros e eu acabo sempre, além de me sentir mal, fazendo com que os outros se sintam mal também. Eu acabo prejudicando os meus relacionamentos. Então esse é o primeiro dos 10 sabotadores. O segundo é o perfeccionista. O que é o perfeccionista? É aquela pessoa que muitas vezes acaba deixando de fazer algo que é importante porque ainda não está bom o suficiente. Então ela fica ali, aquela voz fica dizendo: não, continue estudando, você ainda não está bom o suficiente para você atuar. Não, você ainda não é bom, ninguém vai dar conversa para você, ninguém vai dar ouvidos para você. Não posta esse vídeo. Você vai postar esse vídeo ainda não tá, você falou uma palavrinha errada, você tem alguma coisa aqui que não tá 100%. Então o perfeccionista ele tá sempre buscando perfeição. E o que acontece é que o perfeito não existe, né? Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo que a gente pode ajustar e acrescentar e melhorar. O perfeccionista ele é um sabotador que impede muitas vezes as pessoas de colocar os seus projetos em dia. Ele acaba também exigindo, né? Porque assim como eu me trato, eu acabo tratando o outro. Se eu sou excessivamente, né, perfeccionista comigo, com as minhas coisas, eu acabo também respingando isso nos outros. Eu acabo exigindo muito. E quando eu exijo muito, quando eu crio uma expectativa muito grande em relação ao outro, eu tenho uma grande chance de me frustrar. Esse é o segundo sabotador, o perfeccionista. Terceiro sabotador é o ajudante. O que é o ajudante? Como que funciona, né, o ajudante? É aquela pessoa que coloca sempre o outro em primeiro lugar. Ah, eu tenho aquele projeto, eu quero fazer aquilo, mas eu não vou porque agora eu vou ajudar minha mãe, agora eu vou ajudar meu pai, agora eu tenho que ajudar o meu primo, agora eu vou ajudar meu colega de trabalho. E o ajudante, o sabotador ajudante, é aquela pessoa, quem tem esse sabotador, que está sempre olhando para o outro. Qual que é a intenção positiva? Qual que é a intenção positiva que eu tenho de estar deixando de viver a minha vida para viver a vida do outro? De estar deixando de executar os meus projetos, o que é importante para mim, para que eu consiga, para que eu esteja lá sempre disponível para o outro, ajudando o outro. Muitas vezes é reconhecimento, muitas vezes é aceitação. Em algum momento essa pessoa sentiu que ajudando o outro, ela é aceita. Ah, Juliane, então você está falando que ajudar o outro não é bom? Não é nada disso que eu estou dizendo. Ajudar o outro é maravilhoso. Agora, quando você deixa a sua vida de lado para estar sempre disponível para o outro, isso não é positivo. Quando você não vive a sua vida porque você está vivendo a vida da mãe, do pai, do irmão, do tio, quando você não é produtivo dentro do teu trabalho porque você está sempre atendendo os outros, isso não é positivo para você. Então o sabotador é o excesso, né? O sabotador é aquilo que, quando esse comportamento está tão presente na minha vida, que me prejudica porque eu estou sempre fazendo isso. Terceiro sabotador, então, é o ajudante. É a pessoa que abre mão dos seus projetos, da sua vida, para estar sempre disponível para o outro em excesso. Esse ajudante, às vezes você vê uma pessoa que ela... eu tenho uma causa. A minha causa são os cães, né? Por exemplo, eu tenho uma ONG, eu cuido de cachorros. Aí essa pessoa gera todo um movimento. Isso é muito bonito. Quando a pessoa tem a vida dela resolvida. Porque às vezes ela está ali se dedicando
dia e noite, full time, para cuidar dessa causa, e você vai ver a vida dela tá toda errada, né? É uma pessoa que não é bem emocionalmente, é uma pessoa que não tá bem fisicamente, é uma pessoa que não tá bem financeiramente. Então, ela tá se prejudicando em vários aspectos. E isso pode, esse excesso de querer ajudar, de ter causas, ajudar pessoas, né? Pode ser uma forma, uma fuga também. Eu acabo me sabotando para eu não precisar olhar para mim, não precisar olhar para minha vida, não precisar olhar para as coisas que eu preciso mudar. Eu fico, sabe, servindo o outro, olhando para o outro, buscando sempre estar disponível para o outro. E aí eu recebo em troca uma aceitação, um reconhecimento. Depois do ajudante nós temos o super realizador. Super realizador é aquela pessoa que trabalha, tá sempre em busca de resultados. E por que isso é um sabotador? Porque, primeiro, todo o excesso não se sustenta sem prejudicar algo, né? Por exemplo, eu consigo por um tempo na minha vida me dedicar mais ao meu trabalho. Por um tempo eu consigo trabalhar mais horas no dia. Agora, se eu ficar muito tempo fazendo isso, anos que eu trabalho 15, 16 horas por dia, 14 horas por dia, que momento que eu vou me relacionar? Né? Que momento que eu vou me divertir? Que momento que eu vou cuidar da minha saúde? Então isso tem um custo, não se sustenta a longo prazo. O hiperrealizador é aquela pessoa que ela coloca todo o foco, a energia dela no trabalho, porque ela acredita que os resultados têm que vir de mim. E se você parar para avaliar, essa pessoa que dá tanto valor, né, tanto significado aos resultados que são alcançados através do trabalho, ela não olha para si, ela está sempre buscando fora, né? Eu trabalhando, eu realizo, eu consigo coisas, eu consigo reconhecimento, mas e eu? Qual que é o momento que eu olho para mim? Qual que é o momento que eu vou ter de introspecção, de olhar realmente para minha vida, de olhar para quem eu sou, de olhar para aquilo que eu estou construindo, de olhar para os meus valores, né? Qual que é o momento que eu vou me dedicar mais aos relacionamentos, a talvez constituir uma família? Então o hiperrealizador, ele busca fora, ele dá um significado muito grande àquilo que se conquista fora, sendo que é muito importante a gente também olhar para dentro, né? O fora é reflexo do dentro. Então às vezes eu conquisto muitas coisas fora, eu consigo criar um patrimônio ótimo, eu consigo ter uma carreira maravilhosa, mas se em nenhum momento eu parar para olhar para dentro, isso pode não me trazer a satisfação que eu estou buscando, a plenitude que eu estou buscando. Então é uma busca meio que a corrida dos ratos, né? Eu estou sempre buscando, às vezes eu não sei nem o que, é o resultado pelo resultado, sem um propósito. Esse é o hiperrealizador, nosso quarto sabotador. E aí nós temos o quinto muito conhecido também, que aí está presente em muitas pessoas, que é a vítima. Como que são as pessoas que se sabotam a própria vida sendo vítimas? São as pessoas que não têm poder pessoal, são pessoas que culpam os outros, né? Sempre o outro que trouxe alguma coisa para mim. Eu estou me sentindo mal por causa do outro. A minha vida não dá certo por causa do outro. Eu não ganho dinheiro porque eu sou da família pobre, a culpa é da minha família, né? Eu sou gordinho porque é genética. Sempre tem alguma desculpa, é sempre o outro. A vítima, ela não tem poder pessoal nenhum. A vítima, ela é extremamente emocional. Muitas vezes ela coloca uma carga emocional muito grande em cima de pequenas coisas. O que acaba, imagine, para quem convive com uma vítima é muito difícil, porque você tem que ficar se cuidando. Poxa, qualquer atitude minha pode gerar um impacto muito profundo nessa outra pessoa. Quando, na verdade, nós temos, né, o poder de definir não como o outro vai agir, mas como eu vou me sentir em relação àquilo. Eu tenho o poder de tomar as minhas decisões, né? Na terça-feira, no nosso primeiro episódio, nós falamos sobre decisões. Eu tenho o poder de tomar as minhas decisões. Inclusive, eu posso decidir como eu me sinto em relação a algo que aconteceu. Isso está em mim, é um poder que todos nós temos. Só que a vítima, ela decide, ela escolhe se sentir como vítima. Ela escolhe culpar o outro. E qual que é a intenção positiva? Por que uma pessoa fica se vitimizando? Qualquer situação ela dramatiza, nada é culpa dela, ela se lamenta, ela chora. Por quê? Porque em algum momento essa pessoa entendeu que é assim
que ela ganha atenção, cuidado, carinho. Olha só, gente, que coisa incrível como a nossa mente funciona. Muitas vezes eu estou deixando de alcançar um resultado que eu quero para ser uma vítima, porque eu ganho algo com isso. Às vezes as pessoas chegam até mim e elas dizem, eu quero mudar esse comportamento aqui. E aí eu pergunto, sim, e o que você está ganhando com isso? E ela diz, não ganho nada. Eu não tenho ganho nenhum com esse comportamento, faz um tempo já que eu estou querendo mudar isso não me traz nada de bom. Mas o fato é que sim, se fosse só coisa ruim, você já teria mudado. Tem uma história que eu gosto bastante, que conto geralmente nas sessões de coaching, que é o seguinte, um amigo, vou chamar ele de João. João foi visitar o Pedro e João chegou lá, começou a conversar, fazia muito tempo que não via o Pedro, começou a conversar com o Pedro, né, contar tudo que tinha acontecido nos últimos tempos na vida dele, como que ele estava. E no fundo, ele começou a ouvir um latido incessante, aquele cachorrinho, era um cachorrinho que latia. Aí o João perguntou pro Pedro, meu amigo, você tá ouvindo esse cachorro? É seu? E o Pedro disse, sim, é o meu cachorrinho. E não falou mais nada. E aí eles continuaram tentando manter aquela conversa. Mas o João cada vez se sentindo mais incomodado, porque aquele latido era triste, era dolorido, era um latido de dor. E aquele cachorrinho lá atrás, e os dois tentando conversar. De repente o João falou assim, Pedro, poxa, por que esse teu cachorro tá latindo desse jeito, cara? O que tá acontecendo com esse cachorro? E aí o Pedro respondeu, é porque ele tá sentado num prego. Como assim? O João, apavorado, você amarrou o cachorro sentado no prego? Por que esse cachorro tá sentado num prego? O dono do cachorro respondeu o seguinte, ele tá sentado lá ainda, porque ainda não está doendo o suficiente. Ele não tá amarrado, não tem nada prendendo ele lá, mas ainda não tá doendo o suficiente. Quando doer, ele levanta. Então eu quis trazer essa história aqui, porque às vezes a gente fica deixando de fazer as coisas, se vitimizando, né? Por quê? Porque está ganhando alguma coisa. Porque ainda o prazer está sendo maior do que a dor de mudar, a dor de agir. Mas quando doeu o suficiente, a gente aí deixa de ser vítima. Aí a gente age, aí a gente vai buscar mudanças para a nossa vida. Então o nosso quinto sabotador é a vítima. Depois da vítima nós temos o racionalista. O que é o racionalista? Ele é visto pelas pessoas como aquela pessoa fria. Essa pessoa não tem coração de gelo. Porque é uma pessoa que não se envolve, ela racionaliza as coisas. Quando que isso é um sabotador? Quando a minha maneira de pensar e agir acaba atrapalhando as minhas relações. Quem que quer se relacionar com uma pessoa que é vista como fria, né? O racionalista ele pode ser visto como uma pessoa egoísta, uma pessoa egocentrada, uma pessoa má de certa forma, porque ele não valoriza o sentimento do outro, ele não tem empatia com o outro. Ele racionaliza tudo e desconsidera o sentimento. Então esse é o sabotador. Esse é o sabotador racionalista. Aquela pessoa que ela enxerga um ganho muito grande em não se conectar com sentimentos. Ela vê de uma maneira até pejorativa sentir. Isso é besteira. E aí, quando isso está presente na vida da pessoa, acaba prejudicando, acaba afastando os outros, quem que vai querer ser amigo de uma pessoa que você está lá sofrendo por alguma coisa e a pessoa olha para você e fala, isso é besteira, bobeira, sai dessa. Então esse é o sabotador racionalista, nosso sexto sabotador. Depois nós temos o hipervigilante, o super preocupado, é o número 7, sabotador número 7. E eu espero que até aqui você já tenha identificado algum, além do crítico, que eu acredito que você já deva ter identificado aí, que o crítico você tem, porque a maioria de nós, ou quase todo mundo tem o crítico, alguns mais consigo mesmo, outros muito com os outros, né? Criticam muito o outro, criticam muito o ambiente, criticam muito a situação, e alguns se criticam muito, e aí ficam travados.
Então eu espero que você já tenha identificado qual sabotador você tem além do crítico. Qual mais que você se identificou aí? O que você tá... Qual o comportamento, padrão mental que você tem que está te impedindo de alcançar os seus resultados? Então o sétimo é o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que é preocupada demais, é uma pessoa que ela sempre vê, ela é negativa, porque ela tá o tempo todo pensando no que pode dar errado. Ai meu Deus, pode entrar alguém, ai meu Deus, pode... Então ela começa a pensar na mente dela tudo que pode dar errado. Você já pensou como que essa pessoa vai... o quanto ela sofre para colocar alguma coisa em prática? Por exemplo, imagine o hipervigilante indo viajar. Nossa, mas olha tudo que pode acontecer, porque eu posso sofrer um acidente, porque pode acabar a gasolina, porque eu posso me perder. Ele começa a pensar em tudo que pode dar errado. Então quem tem esse crítico se sabota, deixa de fazer as coisas por pensar muito no que pode dar errado. E também é uma pessoa difícil de conviver, né? Porque, nossa, negativo. Aí você chega a contar uma notícia boa, algo que está te deixando feliz para um hipervigilante e ele te joga um balde de água fria, né? Ele fala para você tudo que pode dar errado, e tudo aquilo que você deve avaliar e analisar. Qual que é a intenção positiva do hipervigilante? É justamente pensar no que pode dar errado. Em algum momento, talvez, o fato dessa pessoa ter pensado e tomado uma atitude, eu pensei que se eu tirar aquilo dali eu posso preservar, porque pode cair. Aí ela vai lá e tira e evita alguma coisa, evita um problema. E aí ela configurou a sua mente, tipo, eu devo sempre estar pensando no que pode dar errado. Porque se eu estiver pensando no que vai dar errado na minha vida, eu vou evitar que as coisas ruins aconteçam. Mas será que é isso mesmo? Ou será que muitas vezes, de tanto eu pensar no que pode dar errado, eu acabo trazendo para minha vida coisas erradas? Né? Não por coincidência, as pessoas que colocam muito foco, muita energia em cima de alguma coisa, aquilo acaba vindo para a vida dela. A pessoa que pensa excessivamente, eu penso em acidente, eu penso em acidente, eu penso em acidente, eu vejo acidente. Por exemplo, acidente de carro, né? A pessoa está o tempo todo com medo, eu dirijo com medo. Ela tem uma grande chance de cometer um erro enquanto ela está dirigindo, porque ela colocou tanto foco naquilo, por medo que aconteça, ela faz acontecer. Então o hipervigilante é esse, é quando eu me saboto, eu deixo de fazer as coisas porque eu penso em centenas de consequências, todas ruins que aquilo pode trazer para mim. Depois nós temos o oitavo sabotador, que é o inquieto. O que é o inquieto? O inquieto é uma pessoa que está sempre em busca do novo. A pessoa que começa um projeto, depois ela já quer outra coisa, dela sai daqui, ela vai para lá. É aquela pessoa que, nossa, é realmente inquieto. E quando que ser inquieto vira um sabotador, né? Quando que isso prejudica? Muitas vezes é uma pessoa que tem muita iniciativa, começa muitos projetos, tem muitas ideias, faz muitas coisas e tem muito pouca acabativa. Não acaba nada, né? Porque ela começou, mas daí ela quer algo novo, aquilo já enjoou, aquilo já não faz mais sentido, ela já vai buscar outra coisa. Então o inquieto, ele está sempre buscando a felicidade no futuro. Eu acredito que se eu fizer isso, e mais isso, e mais isso, eu vou ser feliz. Quando na verdade a gente tem que se centrar no hoje, né? Pretenda o futuro, mas viva o presente. Quando eu estou vivendo aquilo que eu tenho hoje, é o único momento que eu posso viver. Faz sentido isso para você? Eu posso pretender o que eu quero. Eu devo, aliás, pretender o que eu quero para o meu ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Né? O que eu quero que aconteça comigo, quem que é a pessoa que eu quero ser, as experiências que eu quero viver. Isso é muito positivo. Agora, quando eu estou sempre acreditando que é no meu próximo projeto, no meu próximo emprego, no meu próximo curso, na próxima coisa que eu vou fazer, que eu vou achar a minha felicidade, que eu vou encontrar a fórmula mágica da felicidade, aí eu estou sempre buscando algo que nunca vai chegar, porque eu estou colocando a felicidade sempre lá no futuro. Esse é o inquieto, a pessoa que está sempre buscando algo novo. Depois nós temos o nono sabotador, que é o controlador. Controlador é aquela pessoa... Gente, eu vejo muito isso nas empresas, né? Geralmente você começa um negócio, aí você realmente no início você é multitarefas, você faz muitas funções, porque a empresa é pequena e você dá conta de fazer, então tá tudo certo. E aí, o controle de tudo, porque se eu estou ali na execução, eu estou no planejamento, eu estou na execução, eu estou vendo o resultado, eu tenho controle sobre tudo.
Por ter o controle sobre tudo, a pessoa vai querendo ficar nisso. Aí a empresa vai crescendo e o dono da empresa não quer que cresça porque ele quer ter controle de todos os processos. Na vida pessoal, o que é o sabotador do controlador? É aquela pessoa que quer ter controle sobre o outro, quer ter controle sobre como o outro pensa, sobre como o outro se veste, sobre as atitudes do outro. O controlador é aquela pessoa que, se ela não tiver sentindo que está controlando o ambiente, ela não está bem. Isso gera um nível muito alto de ansiedade, de estresse. Imagine você está tentando controlar tudo. Um controlador organizando uma festa, ele quer ter certeza absoluta que não vai chover, porque se chover vai atrapalhar. Como que eu posso ter controle dessas coisas? Então o ideal é eu desenvolver o domínio das coisas. O ideal é eu poder controlar, desenvolver o autocontrole. O que é o autocontrole? É como eu me sinto e reajo em relação àquilo que aconteceu. Eu estou organizando a festa, eu entendi que eu tenho o sabotador do controlador, eu estou aqui num alto nível de ansiedade, mas eu posso pensar sobre como que eu vou agir, o que eu posso fazer, como que eu vou me sentir se chover. Aí isso é positivo. Isso não é tentar ter controle. Isso é você ter estratégias. Isso é você pensar sobre antes das coisas acontecerem. Então, o sabotador do controlador é aquela pessoa que às vezes ela deixa de agir porque ela quer ter controle de tudo. E nós somos limitados. O dono de uma empresa, quando a empresa cresce, como que essa pessoa vai conseguir executar tudo, todos os setores? Quando a empresa é pequenininha, o dono, ele é o RH, ele é o administrativo, ele é o financeiro, ele é o contas a pagar, o contas a receber, é ele que atende o cliente. Só que a empresa vai crescendo, tem vários setores, E o controlador sofre muito com isso. E às vezes até impede o crescimento do seu negócio. Na vida, às vezes a pessoa impede, ela não consegue se relacionar com outras porque ela está tentando ali controlar. Aquela pessoa excessivamente ciumenta também é um controlador. Eu quero saber exatamente onde que o outro tá querendo fotografia, manda foto pra mim que eu quero ver o que você tá fazendo. Então esse é o controlador na vida, o sabotador do controlador. E que já é o nosso nono, o 10º sabotador, 10º sabotador mental, é o esquivo. O que é o esquivo, Juliane? O esquivo é aquela pessoa que ela pensa assim, eu vou fazer o que é mais fácil, eu vou fazer o que é gostoso, eu vou fazer o que é agradável. E aí essa pessoa fica procrastinando. Quando a gente está falando, só para retomar, quando nós falamos no contexto de sabotadores, o que são sabotadores? São padrões mentais que ditam comportamentos que me impedem de ter o resultado que eu quero. E aí nós já entendemos que porque cargas d'água eu mesmo me impeço de ter um resultado que eu quero. Porque às vezes eu quero racionalmente, mas lá na minha emoção eu tenho um ganho. Eu ganho algo por não ter aquilo que eu quero. Olha que complexo que é, gente. Que incrível que é também, Eu acho esse mundo do desenvolvimento pessoal muito maravilhoso, porque a gente vai entendendo coisas, É como montar um quebra-cabeça. E aí, então, isso são sabotadores. Eu só me saboto porque eu tenho um ganho. Da onde que veio esse ganho? Em algum momento da minha vida, aquela atitude fez com que eu me sentisse bem. Por que sentimento, Juliane? Porque nós somos seres emocionais. Nós fomos configurados, a nossa mente subconsciente e inconsciente, ela foi configurada através das emoções. Então, em algum momento eu tive um ganho, eu me senti bem com aquela atitude e eu fico fazendo aquilo, repetindo, mesmo que na vida adulta isso me traga mais malefícios do que benefícios. Ou seja, me sabota, Talvez, vamos pensar, exemplificar aqui. Eu quero agora emagrecer. Eu quero emagrecer. Racionalmente eu quero emagrecer. Racionalmente eu sei que eu posso começar uma dieta, praticar essa dieta, e eu posso treinar, fazer um exercício físico, ir para academia, fazer uma caminhada, um exercício físico. Dieta, exercício físico igual emagrecimento. Simples assim. Racionalmente, beleza, eu sei disso. E por que eu procrastino? Eu deixo para depois. No emagrecimento a gente vê muito o sabotador do esquivo. É muito mais prazeroso eu ficar no sofá do que eu ir para academia.
Ai, mas tá tão quentinha a minha cama, eu não vou levantar cedo para ir pra academia. Tanto que assim, já faz um bom tempo que eu tenho frequentado a academia, pelo menos um ano que eu tô indo direto. E eu vejo que mudou o tempo, cai a quantidade de alunos na academia. Tipo, reduz significativamente. Fez um friozinho, caiu uma chuva, o pessoal não vai. Porque tá se esquivando, é mais gostoso ficar em casa, é mais gostoso ficar na coberta quentinha. Então é um sabotador. Porque se eu quero aquilo, se eu quero aquele resultado, eu preciso mudar o meu comportamento. O esquivo, então, é aquela pessoa que fica buscando só coisas prazerosas. E qual que é a desculpinha que o esquivo utiliza? Ah, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa de boa, né? Eu sou paz e amor. Mas, na verdade, ele está deixando de realizar as coisas que ele quer na vida dele, porque está optando por fazer só o que é gostoso, o que é bom. E eu sinto muito informar, mas se você quer ter um resultado significativo na sua vida, você vai ter que sim ampliar sua zona de conforto, quebrar padrões e fazer coisas que são desconfortáveis. Quando a gente fala sobre ampliar a zona de conforto, a gente já está falando sobre gerar um desconforto para que com o tempo, com a habilidade, com a prática, com a repetição, você possa se sentir confortável naquela nova zona. Eu expandi a minha zona de conforto. Um exemplo, no início, quando eu comecei a gravar vídeos, gente, eu gravava muitos vídeos, porque eu errava e aí eu tinha o sabotador do perfeccionismo. Ah, não vou postar isso. Ah, não vou postar. E aí, há anos atrás, eu fiz uma formação com um coach que se chama Jerônimo Temel. E o Jerônimo Temel tem uma frase que ele repete muito nos treinamentos dele, que ajuda a gente a superar, a eliminar aí o sabotador do perfeccionismo, que é a seguinte: antes feito que perfeito. Melhor feito que perfeito. Por quê? Porque se eu vou lá e faço, eu posso melhorar. Agora, se eu fico olhando para o meu projeto, eu digo, ainda não tá, a condição ainda não está 100%. Gravei o vídeo, daí eu assisto, digo, poxa, falei aqui uma palavrinha errada. Poxa, olha só, lá no fundo passou uma mosca, não vai dar, não vou postar o vídeo. Aí eu fico nessa autossabotagem de não fazer as coisas porque eu estou esperando que seja perfeito. Então nessa nossa live aqui eu trouxe esse conteúdo que é super relevante e importante, porque todos nós, em níveis diferentes, nos sabotamos. Todos nós temos os 10 sabotadores mentais ou autossabotadores. Geralmente, de 2 a 3 sabotadores são aqueles que estão mais presentes na nossa vida. Nós temos todos os 10, mas muitos de nós conseguem lidar bem com a maioria deles. Digamos que com 7 a gente lida bem. Mas tem aqueles 3 que estão presentes, realmente estão me impedindo de ter o resultado que eu quero, porque eu estou me deixando levar por aquilo. Então, para tudo na vida, meus queridos, o primeiro passo é consciência. O que é consciência? É eu identificar, é eu entender, é eu perceber, poxa, é isso aqui. Quando eu percebi que eu tinha o sabotador do perfeccionismo, eu adotei essa convicção, essa crença, eu repetia muitas vezes para mim essa frase. Vamos lá, Juliane, melhor feito que perfeito. E hoje eu entendo que eu erro, né? Eu erro palavras, cometo muitos erros e tá tudo bem. Né? Eu venho aqui sempre com a intenção de entregar o melhor que eu posso, com a intenção de causar um impacto positivo, com a intenção de agregar valor para você que está do outro lado. E às vezes você conseguir identificar um sabotador e, poxa, olha, isso aqui tá me sabotando. Eu sou o ajudante. Eu recebo muitos ajudantes aqui. São pessoas que estão vivendo a vida do outro. São pessoas que estão abrindo mão da sua vida. Isso gera frustração, isso gera tristeza, porque elas estão ali sempre buscando agradar o outro, dando mais valor para o que o outro quer, para o que o outro precisa. E aí, quando ela entende isso, quando ela torna isso consciente, ela começa a poder agir diferente. Primeiro eu preciso ter consciência para depois eu ter controle. Eu não posso controlar uma coisa que eu nem sei que eu faço. Eu não posso controlar uma coisa que eu nem sei que existe em mim. Então, depois que eu tenho consciência, aí então eu posso começar a tomar atitudes diferentes. E agora eu vou falar para você, então, quais são os 3 passos para você começar a eliminar os sabotadores. Parar de se sabotar e realmente buscar aquilo que você quer, tá? O primeiro passo, então, é identificar. Eu espero que você já tenha anotado aí.
quais são os 2 ou 3 sabotadores que estão te atrapalhando hoje. O segundo passo é uma técnica muito legal. Os sabotadores, então, eles são essas vozes que ficam falando ali na sua mente. Ficam te dizendo, faz isso, não faz aquilo, é assim que tem que ser, vai lá, né? Identificar essas vozes, identificar e dissociar é um passo muito grande para você começar a controlar. Então, primeiro eu entendi o que são sabotadores e eu já identifiquei 2 ou 3 sabotadores que estão presentes em mim. 2 ou 3 atitudes mentais que me sabotam e impedem que eu tenha o resultado que eu quero. Depois eu vou dissociar. E uma forma maravilhosa de dissociar é dar nome para essa voz. Talvez você esteja pensando, eu quero muito gravar um vídeo. Quero muito gravar um vídeo porque eu já entendi que isso é importante para minha rede social, vou me conectar com mais pessoas, vou trazer mais pessoas, divulgar meu trabalho. Quero gravar um vídeo. Só que aí o seu crítico fala, vai não, o pessoal não vai gostar de você, você tem uma voz horrível, seu cabelo não tá legal, você não tem roupa boa o suficiente, o crítico tá ali. Aí você agora que já tem esse conhecimento, você diz, opa, é você, vozinha, você que tá aí falando. Eu não sou você. Você não é eu. Eu sou maior do que você. E eu escolho agora te batizar. Aí você vai lá e dá um nome para essa voz. Gente, é muito maravilhosa essa técnica. Eu uso muito no coaching. E eu já ouvi nomes dos mais variados possíveis. Eu já ouvi, eu batizo de louca. Essa é a louca que fica ali me criticando, me pedindo de fazer as coisas que eu quero, sempre dizendo que vai dar tudo errado. É a louca, é a bruxa, é nossa, muitos nomes. E essa técnica ela é maravilhosa porque percebam que no momento que eu tomei consciência dessa voz e dei um nome para ela, eu já não sou mais ela. Eu dissociei, eu tirei, eu tô olhando de fora. Eu e ela, aqui tá ela, aqui tô eu. E no momento que eu tirei ela de mim, né, que eu já não sou essa voz, eu posso controlar. E aí eu posso inclusive conversar com ela, posso dizer, ei, dá licença, eu escolho agora sim acreditar que eu posso. Eu escolho agora sim acreditar que vai dar certo. Eu escolho fazer as coisas que eu quero fazer, mesmo que não esteja tudo perfeito. Aí você vai dialogar com essa voz e você vai... Olha só que legal, a Cris está contando que a voz dela e o crítico interno se chama Hitler. Que massa, Cris. Que legal. Então é um conhecimento que faz toda a diferença. Depois que você identificou e você deu o nome, eu sugiro fortemente que você desenvolva autodisciplina. O que é autodisciplina? Gente, se eu tenho um objetivo, talvez, e eu estou me sabotando, eu estou procrastinando, eu estou me autocriticando, quando eu vou lá e tomo uma ação, de preferência uma ação massiva, eu faço aquilo que precisa ser feito, eu quebro esse padrão. Então, agir, autodisciplina, é fazer apesar de, sabe? É deixar de se esquivar das coisas e ir lá e fazer o que precisa ser feito. Eu entendi que para minha saúde eu preciso fazer musculação porque os meus músculos, os meus músculos não estão me dando a sustentação que eu preciso, eu tenho dor em tudo, eu tenho dor nas pernas, eu tenho dor na coluna. Eu ouço as pessoas falando isso, mas aí por que você não vai? Eu não vou porque a cama é quentinha, eu não vou porque... Autodisciplina, para de se sabotar, vai lá e faz massivamente até quebrar o padrão. Esses são os 3 passos. Eu identifiquei os críticos, os sabotadores, aliás, que estão me impedindo de ter o resultado que eu quero. Eu tiro isso de mim, eu dissocio, eu pego essa voz e eu dou um nome para ela e eu posso conversar com ela, eu posso falar para ela, eu sei que você não é eu e quem manda aqui sou eu. E é muito incrível que aí cada pessoa decide ter esse diálogo de uma forma diferente. Tem gente que não quer falar nada, coloca numa caixa, dá um chute, vira as costas e sai. Tem gente que grita, que briga e tá tudo bem. É importante você eliminar. E quando você começa a ter essas conversas com esse crítico, quando você começa a ter essa atitude em relação a esse crítico, depois de dissociar ele de você, essa voz, ela começa a aparecer cada vez menos. Você começa a ter um autocontrole muito maior. Então, consciência, depois controle. E depois que você identificou e dissociou, você vai desenvolver aí a autodisciplina. É fazer o que precisa ser feito, apesar de.
Ah, não tô muito afim, ai, tá chovendo. Sem desculpas, vai lá e faz. Faz massivamente, que isso vai quebrar esse padrão. De tanto você fazer, vai ficar fácil, vai ficar bom, vai ficar agradável, vai se tornar um hábito. Essas são as maneiras de você se livrar dos seus sabotadores e poder realizar o que você deseja realizar na sua vida. Eu espero sinceramente ter agregado conhecimento aqui para você. Espero que, se você gostou, comenta nessa live, fala: Ju, gostei, qual que é a parte que você gostou? Fala para mim quais são os sabotadores que você identificou, quais são os padrões que você está criando aí na sua vida e que estão te atrapalhando. Coloca lá nos comentários para mim. Compartilha, chama mais pessoas para virem aqui no Inspiração todas as terças e quintas-feiras, 12h30. Tá bom? Beijos de luz, gratidão pela atenção e até a próxima.